Sim. A sociedade vamos atuar agressivamente com os alunos. Mas há quanto tempo que isso Tá. tem essa preocupação com essa população? Sim, a gente pode ter alguns marcos históricos para a gente pensar isso. Então, Sofia, quando a gente tem... se a gente for pensar na década de 60, e aí eu estou falando um pouco do ensino das ciências naturais, um pouco antes disso, a gente vai ter, em 48, a gente ainda tinha Guerra Fria, né? União Soviética, Estados Unidos disputando o controle do mundo, capitalismo versus socialismo, né? Tanto que eu cresci ainda sob esse medo, né? De que alguém tinha um telefone vermelho dentro né? Que alguém ia ligar e apertar um botão e ia explodir a Terceira Guerra. E isso a Guerra Fria era até a década de 70, 80, isso foi ainda uma questão pra gente, até a gente ter a queda do Muro de Berlim, né? Uma questão histórica. Mas no ensino de ciências, a gente vai ter na década de 60 o início de um novo olhar para ele. Por quê? O primeiro marco a gente vem do Sputnik, em 48, quando a União Soviética lança o primeiro satélite e os Estados Unidos não. Então, quem vai ser responsabilizado por isso? A escola. Fala assim, nós não estamos formando cientistas. E aí a gente vai ter... os Estados Unidos vai correr atrás dessa tecnologia e a gente vai ter a escola sendo responsabilizada e toda uma mudança no currículo das escolas e principalmente no ensino de ciências. Aí a gente pula para a década de 60. O que a gente tem na década de 60? Um marco mundial. Ditadura militar em boa parte dos países, Guerra do Vietnã, que a gente vai ter, por exemplo, a produção do agente laranja, né? Os Estados Unidos perdendo a guerra, lança o agente laranja que desfolha, porque os vietnamitas conheciam, né? Os caminhos nas florestas. Fala. Você falou isso na aula dele. Isso, e aí desfolha, tira para poder ganhar. Então a gente vai ter a Guerra do Vietnã, uma outra coisa, um outro marco mundial. O surgimento, né, da pílula anticoncepcional, em que as mulheres passam a conseguir controlar, né, os seus corpos frente à natalidade. A gente tem, na luta da Guerra do Vietnã, que a gente não pode esquecer, né, outro dia eu ouvi uma coisa muito interessante. Enquanto, né, isso um amigo meu falava no sábado numa oficina, enquanto os Estados Unidos mandavam para a Guerra do Vietnã os porto-riquenhos e os negros pobres, a sociedade estadunidense não se incomodou com a guerra. Quando começaram aí os filhos da classe média branca, aí rolou o amor livre, faça amor, não faça guerra. E a gente vai ter, por exemplo, um grande marco disso cultural que é o Woodstock, né? O amor livre, faça amor, não faça guerra. Então, nesse momento, a gente começa a pensar em outras formas de pensar o mundo. E a gente começa a ter a luta contra as ditaduras. Ao mesmo tempo, o ensino de ciências vai começar a pensar isso. Como é que a gente pode ter um mundo que busca liberdade com o ensino de ciências que é duro, que não trabalha isso, que não pensa a vida? E na psicologia a gente tem os estudos de Piaget, que vão falar como é que as crianças aprendem, vão finalmente pensar isso. Não vamos esquecer que Piaget era biólogo e psicólogo. Então ele vai começar a trabalhar a biologia do conhecimento, mostrando que as pessoas, que a gente aprende a partir da vida, que a gente, tirando aqui, desmistificando aquela ideia da tábula rasa, né? O aluno vem com uma folha em branco e eu deposito. Paulo Freire, ao mesmo tempo, na década de 60, está lançando o Pedagogia do Oprimido, criticando, trazendo para a gente o conceito de educação bancária. Então é um conjunto de coisas. E a gente tem a Emília Ferreiro discutindo na alfabetização a partir dos escritos de Piaget, que as crianças são alfabetizadas a partir do concreto, e não aquela coisa da cartilha Babi Bobu, Ivo viu a uva, que Paulo Freire também vai falar, e também vai criar a alfabetização de jovens e adultos. A gente vai ter a experiência de Angicos, em que os trabalhadores são alfabetizados em 40 dias.
uma superpopulação dentro das escolas. Aí muitos alunos, tipo assim, eles não passavam de ano, e aí eles ficavam no meio ano, aí a idade ia avançando, então acabou que tirou essa desregularização. Isso. Eu pensei nisso porque em sociologia a gente lê um artigo sobre a universalização da escola. Aham. E depois de um certo tempo, depois de um certo ano, a escola era para todos. Só que a próxima dificuldade foi como manter esse aluno na escola. Sim. Eu acho que isso também Que a gente, exatamente, que a gente só vai ter uma universalização do ensino, por exemplo, no Brasil, na década de 90. Que a gente chega a 96, 97% das crianças de 7 a 14 na escola. Você vê quanto tempo isso demora, dessa discussão até isso acontecer. E a gente vai ter, tem um livro muito interessante, eu tenho esse livro aqui, quem quiser dar uma olhada, da Maria Helena de Souza Pato, que ela fala a produção do fracasso escolar. Né? Como é que as mães, em São Paulo, o movimento das mães pela escola pública, pelo acesso à escola. Por exemplo, quando eu era criança, eu não estudei escola pública, não é porque eu tinha condições de ir para a escola particular, a gente conseguia bolsa, porque não tinha vaga. Eu fiz o ensino fundamental 70-80, de 75 a 83. Não tinha vaga, as pessoas dormiam na fila, não existia o acesso à escola pública. E a gente conseguia bolsas nas escolas particulares, a classe popular, e estudar na escola particular com bolsa. Eu estudei com bolsa a minha vida inteira, porque eu só paguei a alfabetização. Depois disso, a alfabetização no primeiro ano, depois disso foi com bolsa, a minha vida toda. E esse problema da universalização também vai trazer um problema né, entre aspas, a classe popular entra na escola, e eles não aprendem o que a gente está ensinando, porque a gente está ensinando um conteúdo elitista. Tem uma curiosidade muito interessante, século XIX, eu não vou saber precisar, não vou lembrar, mas depois eu vejo isso e falo para vocês. Quando o ensino de ciências entra, por exemplo, na Europa, nas escolas, ele entra como ciência das coisas comuns. Era o nome dado. E rapidamente isso é retirado, porque as classes populares estavam entrando na escola. Como é que você vai ensinar ciências para todo mundo? Ciências, você tem uma visão científica do mundo, te confere um saber ampliado que você consegue entender o mundo. Isso não é bacana para as classes populares. Como é que você vai oprimir, como é que você vai obrigar aqueles trabalhadores a terem condições que não são... Exatamente. E eles percebem, estou tão cansado, estou com tanta dor nas articulações. Aí vê, a articulação está fazendo muito trabalho repetitivo. Exatamente. E aí, Sofia, exatamente. E aí todo esse conjunto de coisas, tanto no desenvolvimento da psicologia da educação, da didática, que vai acontecer um pouquinho depois, faz com que o ensino de ciências comece a ser pensado a partir daí. E aí a gente vai ter primeiro o método da redescoberta, que é um método que faz com que o aluno siga os passos do cientista, você traz o método científico para dentro, e logo depois a gente vai ter o que a gente vai chamar de modelo construtivista, digamos assim, que é entender que o aluno vai aprender a partir do que ele sabe. Então, na década de 70, a gente tem os estudos de David Ausubel, que vai falar isso. Qual é a base dessa discussão? O aluno aprende a partir do que ele já sabe. Então, quando se descobre isso, a gente tem toda uma mudança no ensino de ciências. Uma mudança lenta, né? Vamos dizer, porque os professores que estão em sala de aula, eles ainda não foram formados. Esse processo ele é longo, né? Porque a gente vê esse conteúdo. Sim. Mas você pensa que os professores que estão nos anos 2020 foram formados por professores dentro dessa lógica. Por isso que eu falo que a minha esperança são vocês. É porque a gente tem que pensar nisso. Acho que a partir da gente, Sim. efetivamente, a gente está sendo, né? Exatamente. Vocês, né? Sim, que fizemos essa ruptura. Fala. Eu acho que é uma coisa gradual, né? Porque os professores dos nossos pais eram de um jeito. Aí nossos pais viraram professores, foram de outro jeito. É igual a atividade. Sim, exatamente. Geração a geração. Então a gente está acontecendo isso. Exatamente. E a escola, ela é... A gente não pode esquecer, a gente vai trazer, né, o Saviani, ele tem um livro muito interessante que é Escola e Democracia,
em que ele vai falar de uma fala do Althusser, que é a escola como aparelho ideológico do Estado. Por que é tão difícil mudar a escola? Por que é tão difícil mudar a educação? Porque a educação é um grande instrumento de manutenção. Se eu mudo a educação, eu mudo a sociedade. Escola e Democracia, do Dermeval Saviani. E ele vai citar a teoria do Althusser da escola como aparelho ideológico do Estado. Tem aquele livro, Admirável Mundo Novo. Sim. Cara, esse é um livro, eu estou fazendo filosofia da educação também. Aí eu estou, tipo assim, várias vezes eu quis citar esse livro, porque tem muita coisa que tem a ver. E é um livro que ele é meio, é uma história, né, ficcional, não é uma história real e tal, não é debatendo nada assim diretamente, mas indiretamente ele trata muitos temas nesse sentido de, tipo, as coisas são como elas são porque há uma proposta ali, né, daquilo acontecer daquela forma. Então, tipo assim, é muito importante esse livro. Admirável Mundo Novo. E é sobre isso, assim, pessoas que ocupam classes sociais, e aí isso é um pouco mais complexo, porque essas classes sociais, elas são construídas, assim, historicamente, elas também têm um lado genético, então tem uma alteração genética das pessoas para elas isso. ter determinadas características, que deixam elas mais resistentes a trabalhar em fornalha, por exemplo, para trabalhar com fogo, ou ficar mais forte para carregar peso e tal. Mas tem muito isso de como que isso se reflete na sociedade, na relação dos personagens. Tem uma história incrível. Tem um livro chamado Penso Logo Me Engano. Ele está aqui, depois eu pego para vocês verem. Que fala quando se cria a teoria celular, né, se organiza, se cria não, né, se estrutura a teoria celular, todo ser vivo nasce de uma célula pré-existente, né, toda célula se origina de uma célula pré-existente. E que as células são interdependentes, né, e vivem entre si e tal. Quando isso começa a ser divulgado, o Comte, Augusto Comte, que é um dos pais do positivismo, né, que vai que vai estruturar a parte digamos, a teoria positivista, ele fala que isso era um absurdo. Que se a gente ensinasse teoria celular, de que as células são interdependentes e que as células vivem no coletivo, isso ia levar a sociedade a uma anarquia. Porque se a gente começar a entender que para eu sobreviver eu preciso dos outros e que nós juntos executamos trabalhos, né, somos um coletivo que é interdependente, a gente ia destruir a sociedade, porque a sociedade positivista estava organizada dentro de um ponto de vista de individualismo e de competição, né? Nós falamos sobre isso. Sim. Quando eu fiz política e orientação da educação, ela falou muito sobre isso. Aí no último dia de aula, ela falou uma frase que assim... Fale para nós. Saudade, Ana Dantas. A parte do Nordeste botava um banho na minha avó, porque o governo da educação, porque a educação tinha governo. Sim. Então, quando ela falava, quando ela falou isso, eu falei, cara, eu nunca tinha parado para pensar por isso, porque é uma verdade muito grande. E você falando isso agora, me lembrou do Conto da Aia. O Conto da Aia, cara, é uma série tipo, assim, que eu sinto muita revolta assistindo, porque, cara, você vê que elas têm tudo na mão para fazer uma revolução e, tipo... Eu parei de ver por isso. Eu parei de ver também essa foto. É uma série... Por que a gente não faz a revolução? Tem muitos debates sobre isso, mas tipo, eu acho que é uma coisa que você não pode falar assim. Gente, peraí. Ela, tipo assim, ela chegou na cara, falou, gente, por que quem dá valor ao dinheiro? Aí todo mundo falou assim, aí ela falou, você não mostra muito valor ao dinheiro. Ou você acha que se a gente parar de considerar a moeda ou os reais, se todo mundo, a maior parte da sociedade, ou a sociedade inteira falar que dinheiro não serve para nada, dinheiro não vai servir para nada, porque esse valor é construído socialmente, é muito socialmente. Sim. Então, acho que E a gente tem uma coisa, desculpa, a gente cortei vocês, é que eu lembrei, tem uma lei, né, digamos assim, uma lei que a gente esquece na sociedade capitalista, que é a lei do compartilhamento, né? Agora há pouco a gente falava isso no café da manhã. O bolo, para esse bolo tá aqui, quem plantou o trigo,
quem colheu, quem transportou, quem processou a farinha, estou falando só da farinha, quem levou a farinha para o lugar, para o supermercado, que o supermercado comprou, e o caixa do supermercado que vendeu, e você que foi lá comprar, e você pegou um ônibus, e olha quanta gente envolvida. Tem uma empresa de carro que fez pegou o carro todo de conta e tudo mais, chamou as pessoas que constroem o carro para ver o carro pronto. Porque a gente pensava assim, Sim. qualquer parafuso. Isso é muito Isso. coisa que eles fazem a peça A peça e não sabe o que está fazendo.